Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler dois textos. Primeiro Isaías 45, 22, e na sequência eu vou ler Mateus 11, 28. Se preferir, apenas escute. Diz assim a palavra do Senhor: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro, e não há nenhum outro. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te dou pela vida de cada um desses irmãos, Senhor. De um modo muito especial hoje, quero apresentá-los diante de ti, com suas demandas, com suas necessidades, com suas inquietações, rogando a ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor assista a cada um desses que entraram aqui no dia de hoje. E eu repito, o Senhor é aquele que conhece o mais profundo do nosso coração, aquelas coisas que nós nem exteriorizamos, mas o Senhor conhece o nascedouro das nossas encrencas e das nossas preocupações. Que o Senhor fale ao coração de cada um desses amados no dia de hoje, e que ao levá-los para casa, o Senhor possa conduzi-los em triunfo na nova jornada que começa hoje. E que o Senhor fale ao nosso coração através desta palavra, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é um brado do Espírito de Deus a todos os escolhidos de todas as épocas. Os escolhidos de Deus não resistem ao convite da graça, tanto para a salvação quanto para a vitória. E hoje eu queria trazer essa palavra de ânimo. Tenho conversado com muitas pessoas, muitos estão profundamente desanimados. Conversei com algumas pessoas de outras comunidades também, passando por dificuldades múltiplas. E uma das coisas faladas para uma dessas pessoas essa semana foi que muitas vezes aquela situação que a gente está vivendo, que parece que quanto mais você ora, mais as coisas ficam difíceis e os estreitos se tornam quase intransponíveis. Eu disse: olha, quando isso acontece, é papai trabalhando para que a sua vitória chegue nas suas mãos. E muitas vezes o adversário, ele tenta de todas as maneiras trazer desânimo ao nosso coração. E hoje eu queria estimular você a confiar tão somente no Senhor, que fez os céus e a terra. A convocação feita pelo Senhor aqui através do profeta Isaías encontra eco nas palavras de Jesus tantos séculos depois. O convite da graça continua valendo. A porta continua estreita, mas ainda está aberta a quantos ouçam a voz daquele que chama e se disponham a entrar por ela. E eu repito, tanto para a salvação quanto para a vitória. Nós nunca sabemos os métodos usados por Deus para que a nossa vitória, tão aguardada, chegue nas nossas mãos. E hoje eu queria dizer a você: coragem, papai está trabalhando ao seu favor. E grandes coisas o Senhor fará nessa situação específica. O Senhor, tanto falando por seu profeta, quanto diretamente, convoca. Em primeiro lugar, Ele diz: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra,
pois eu sou Deus e não há nenhum outro. O Senhor é poderoso para salvar a quantos se voltem para Ele. O convite tem sido feito, mas os ouvidos têm estado cada vez mais moucos à voz daquele que chama. Contudo, é preciso perseverança para anunciar em tempo e fora de tempo. E uma coisa curiosa que tem acontecido no nosso tempo, nos nossos dias, é a inclinação para a desistência. Isso em todas as áreas. As pessoas desistem de tudo com muita facilidade. E nós somos chamados aqui à perseverança. Não desista. Continue orando e crendo, porque sua vitória está a caminho. Em segundo lugar, o Senhor diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O convite amoroso da graça continua sendo feito incansavelmente desde os dias antigos. Repito, tanto para a salvação quanto para a vitória. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que muitas vezes adotamos a postura de 2 pesos e 2 medidas. Uma postura dentro da igreja visível, quando nos reunimos entre glórias e aleluias, mãos levantadas, orações de joelhos, e muitas vezes dentre aqueles que têm lotado, sobretudo as igrejas mercado, há aqueles que são as pragas dentro de casa. Muitas vezes até oficiais de igreja, mas que quando chega em casa, misericórdia. Então o Senhor nos chama hoje para ter uma só postura, dentro e fora da comunidade eclesiástica. Nós somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas anjos caídos, que são aquela grande torcida contra que se levanta para esperar a nossa queda. Não facilite as coisas para uma coisa ruim. Anunciemos incansavelmente a palavra. Fomos chamados para semear, não para converter. Essa tarefa é do Espírito Santo. Isso nos leva a algumas reflexões que eu gostaria de partilhar com vocês. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz o seguinte: verdade é que alguns pregam a Cristo também por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente, estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que de toda maneira, ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo. Que coisa tremenda está escrito aqui. Não importa a razão por que alguns pregam o Evangelho, se de boa mente ou se por interesses, contudo que a palavra seja pregada, porque é a palavra que é viva e eficaz, que pode fazer toda a diferença. A palavra de Deus tem sido pregada inegavelmente. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Em segundo lugar, tem havido uma verdadeira guerra pela verdade. Prega-se por vários motivos, até pelos mais torpes. Estes que assim fazem darão contas de si mesmo ao Senhor, mas a palavra cumprirá seu papel, seu propósito para o qual foi anunciada. E quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá e será salvo e receberá aquela bênção reservada para aqueles todos que têm os ouvidos espirituais desvendados. Em terceiro lugar,
Graças a Deus existem os comprometidos com o Senhor que temem e tremem diante de sua palavra. E estes receberão seu galardão. Somos, no entanto, instados a pregar em tempo e fora dele. Preguemos com palavras, mas sobretudo preguemos com atitudes. E eu repito, nós somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas anjos caídos. E não se iluda, você está sendo observado, observada, dentro do seu lar, no ambiente de trabalho, no meio daqueles a quem você chama de amigos. E muitos ainda não chegaram a ouvir a palavra por causa da postura de muitos que a si mesmos se chamam cristãos. As pessoas, elas observam mais do que ouvem. Talvez, repito, não escutem as nossas palavras, mas certamente verão o que fazemos. E isto pode ser tremendamente embaraçoso para muitos daqueles que se chamam cristãos. Muitos filhos ainda não se converteram de fato, por causa da postura de determinados pais e mães. Muitos cônjuges ainda não se converteram por causa da postura dos seus parceiros ou parceiras de jornada. E sobretudo dentro dos lares, a pregação deve ser muito mais vivida que falada. E aí, como eu disse na quinta-feira passada, eu me lembro de quando sempre queria compartilhar a palavra com o pastor Malta. E falava, e falava, e falava, e naquela época o alcoolismo estava muito, muito, muito exacerbado. E um dia eu fui compartilhar uma palavra e ele abanou aquele dedão assim na minha cara e disse: você está proibida de vir com essa história de pregação para o meu lado. Eu disse: perfeitamente. A partir de hoje, nunca mais você vai me ouvir falar do evangelho para você. Mas ele não me proibiu de falar com o papai. E a partir de ali, daquela história, eu comecei a intensificar as minhas orações. Ele estava dormindo, eu ponho as mãos e digo: Senhor, fala com ele em sonho, tem misericórdia, entra com a providência nessa situação, em nome de Jesus. E naquela época, o alcoolismo estava muito, muito, muito exacerbado. Ele chegou ao ponto de tomar meio litro de vodka pura por dia. E a situação estava cada vez mais difícil. E aí um dia, depois de muitas orações, de muitos clamores, eu já tinha começado o trabalho de oração aqui pelas causas impossíveis, e para mim essa era a maior de todas elas. E um dia eu cheguei no frigorífico, eu vim em casa, quando eu voltei, ele me esperou chegar. Quando eu vou chegando, ele veio para a porta, encheu um copo de vodka e olhou para mim e disse: este é o último copo de vodka que você vai ver na minha mão. E veio para a porta, jogou fora, emborcou o copo no balcão, morreu e não bebeu mais. E aquela foi para mim uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. A partir dali, ele começou a mudar a rota da vida. E nós já cantávamos os hinos dos salmos e hinos, que era o hinário que ele conhecia. Ele não conhecia os hinos novos. E a gente ali no terraço,
mana no teclado, e tinha uma irmã que era de outra comunidade, que dirigia os cânticos. E ali, eu digo, vamos cantar esses hinos. Porque cada hino daquele tinha um apelo à memória emocional e espiritual dele. E aí ele não chegava nem perto, ele passou a vir aguar as plantas. As mulheres reunidas no terraço, e ele aguando as plantas, e eu vendo chorando. Aqui e acolá enxugava uma lágrima, e eu só de olho. Mas eu não fazia nenhum comentário. Muitas vezes nós mulheres queremos ganhar no berro. Mulher não ganha no berro. Mulher ganha na oração. Mulher ganha com o joelho dobrado. E até que um dia, a irmãzinha que dirigia os cânticos se empregou. Olha que bênção. Aí eu disse a ele, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei cantar. Me ajude. Eu disse a ele, minha filha, não está vendo que eu não vou conseguir cantar, eu vou morrer de chorar. Eu digo, você chora e canta e chora, não tem problema nenhum. Eu digo, você senta lá atrás, todo mundo fica de costa para você. Eu digo o número do hino, você começa e o pessoal começa a cantar. E ele começou a vir, aí começou a vir mais para frente, até o resto da história vocês conhecem. Então, que nós possamos ver a glória de Deus descer nos nossos lares. O quarto ponto da nossa mensagem: hoje os recursos audiovisuais das múltiplas mídias são incontáveis. As redes sociais terão um papel importantíssimo para que a mensagem do Evangelho chegue aos confins da terra. Hoje não há desculpas para não pregar a palavra de Deus. Não há outro Deus senão o Senhor. E Ele convoca a todos nós, os cansados e os sobrecarregados de toda a terra, para virem a Ele. E só nele acharemos descanso para as nossas almas. Busquemos o Senhor enquanto podemos encontrar. E quando será o tempo desse enquanto? Deixa eu contar para você. É no tempo que se chama hoje. Já não haverá amanhã para muitos. Tudo tem se apressado para o fim. Depois que passarmos a fronteira da eternidade, não haverá mais chance, porque todas as que tivemos foram desperdiçadas aqui. Que acordemos, que abramos os nossos olhos espirituais, que deixemos a glória de Deus descer na situação. Há muitas famílias que estão atravessando momentos extremamente difíceis, e eu queria dizer a você hoje: você não vai ganhar no berro com filhos e demais familiares. Você vai ganhar na oração. Dê uma ré estratégica e comece a apresentar diante de Deus aquilo que tem incomodado o seu coração em relação a cônjuges e filhos. E o nome do Senhor há de ser poderosamente glorificado. O que é que nós podemos aprender com essa breve meditação? O Senhor tem chamado os escolhidos de todas as épocas, repito, para a salvação e para a vitória. O Senhor tem chamado os salvos para a santificação. Não é o igrejismo que fala, é o relacionamento íntimo com Cristo vivo. A eleição não é desculpa para continuar praticando os mesmos atos pecaminosos. Os verdadeiramente salvos se constrangem ao cair em pecado e se voltam para o Senhor em genuíno arrependimento. E por fim, o Senhor diz por meio do seu profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte.
queria dizer a você que chegará um tempo que não dará mais tempo. Busquemos, pois, ao Senhor hoje, agora, que o invoquemos enquanto está perto, e Ele se deixará encontrar. Amém? Que você seja uma bandeira viva do Evangelho de Cristo, aonde quer que você esteja. E veremos a glória de Deus descer em várias situações nas vidas dos nossos familiares. Que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém?